ao nosso coração. Abençoe as pessoas que puderam vir, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha soprar em nós, e através de nós, uma palavra de mudança, de transformação e uma palavra de vida, em nome de Jesus. Como vocês sabem, nós fomos viajar para a Turquia, e lá nos deparamos com um quadro que nos deixa indignados, nos deixa incomodados, com a facilidade que nós temos hoje, e com a dificuldade que eles tinham no tempo anterior. O favor que Ele colocou na minha e na sua vida. O livramento que a gente recebe é a graça de Deus. O favor que a gente recebe é a graça de Deus. A misericórdia que nós temos é a graça de Deus. Nós nascemos, meu irmão, com a graça do Senhor. Quando Ele formou o homem, Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, e isso é a graça. A graça nada mais é do que aquilo que é suficiente para a sua vida. Só que durante o recorrer da nossa vida, parece que alguns furos vão acontecendo, e esses furos não têm a ver com perseguição, não tem a ver com luta, mas muitas vezes tem a ver com o nosso conforto, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com a nossa independência. E talvez esse mês inteirinho, final de abril e começo de maio, nós vamos entender que nós precisamos simplesmente do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando eu reter a graça, eu vou transbordar. Sacode alguém e diga assim: está na hora de um transbordar de Deus chegar na sua vida. Pastor, por que eu não estou transbordando? Porque talvez tenha pontos de vazamento. Por que eu não estou transbordando? Porque talvez tenha alguns furos que você permitiu. E eu falei para os homens, eu fiz um paralelo entre a vida de Paulo e a vida de Sansão. 2 homens, 2 histórias, 2 posturas e 2 resultados diferentes. Porque quem confia em si mesmo, normalmente vai se esvaziar. Mas quem depende de Deus, você pode ter certeza, você vai transbordar para a glória do nome de Jesus. Coloca para mim em 2 Coríntios 19, versículo 9. 2 Coríntios 19, verso 9. Nós vamos entender algumas coisinhas, porque o apóstolo Paulo, ele se pega com um espinho na carne. Esse espinho na carne, meu irmão, ele nos confronta de uma maneira muito poderosa. Esse espinho na carne nada mais é, meu irmão, que as dificuldades do nosso cotidiano, as dificuldades do nosso dia a dia, as lutas invisíveis que nós passamos, as perseguições que vêm na nossa vida. Eu acho que não tem, né? 2 Coríntios 19, 9, não tem? Será que eu comi bola aqui? Deixa eu verificar aqui. Ainda estou. Segundo Coríntios 12, coloca 12 por gentileza. Segundo Coríntios 12, 7. Isso. Olha o que diz: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8 e 9. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele estava com espinho na carne, ele estava com dificuldade, ele pergunta para Deus por 3 vezes, e Deus não responde ele com aquilo que ele quer ouvir, mas Deus libera para ele aquilo que ele já tinha, e o que ele já tinha, meu irmão, era a graça do Senhor Jesus. Talvez a gente passe por situações, por perseguições, por lutas, por batalhas, algo que a gente não consegue resistir, e a gente está perguntando: Deus, por quê? Deus, para quê? E Deus está dizendo: a minha graça, ela te basta. Levanta as mãos e diga: esse espinho na carne me faz depender de um Deus que me vai fazer transbordar. Você crê nisso? Coloca Juízes 16, 20. Vamos verificar essa missão. Um cara independente, um cara autossuficiente, que acreditava na sua força, no poder que ele tinha em si, não na graça que Deus havia derramado sobre a vida dele. E olha o que diz: então ela clamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão foi um homem nazireu, um escolhido de Deus, um homem cheio da graça do Senhor, mas ele foi um homem que permitiu os vazamentos da graça. Irmãos, eu não sei se na sua casa já teve goteira. Na minha casa teve várias goteiras. Quem é que já teve goteira? Precisa com a baldinha assim do lado? Todo mundo, né? Talvez a nova geração não vai passar por isso, mas todo mundo tinha uma goteirinha. E aí, quando tinha uma goteira, a gente fazia o que com a cama? Tirava a cama do lugar, tirava o armário do lugar, porque uma goteira batendo na madeira estraga. Um vazamento estraga tudo que está perto. E se a gente pegar, meu irmão, no mundo natural, pegando a sua casa, quando via goteira e tirava de perto para não estragar, você precisa entender uma coisa: se você continuar vazando, o problema não é seu, o problema é quem está próximo de você, que também vai ficar estragado. Sansão, quando ele toma essa decisão, ele estraga todo um projeto, todo um propósito de Deus. E Paulo, por sua vez, que passou por várias perseguições, o inimigo indo atrás dele, ele se mantinha de pé todos os dias, mesmo sendo apedrejado, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por desafios da vida, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele, e Deus não precisou tirar o espinho dele, porque o espinho que estava na vida dele fazia ele ser dependente de Deus todos os dias. Levanta as suas mãos, meu irmão, porque eu quero liberar uma palavra que a graça do Senhor hoje vai estancar todo tipo de furo que estava arrancando a alegria, que estava arrancando a paz, que estava arrancando a sua família, que estava estragando, meu irmão, a sua vida. Hoje a graça de Deus é o alicerce, é o argamassa que vai trazer um transbordo sobrenatural de Deus. Você não vai vazar, você vai transbordar em nome de Jesus. Porque o vazamento é assim. Começa devagarzinho, você nem liga. Sabe aquela torneira na sua casa que fica vazando? Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ninguém arruma. Isso traz prejuízo. Se você fechar o registro da água, em pouco tempo a caixa d'água fica vazia. Por quê? Porque começa pouquinho, começa de uma maneira que a gente nem percebe, mas daqui a pouco quando você acorda está vazio. E nesse domingo, meu irmão, Deus está nos chamando a atenção para algo, para a gente tomar cuidado com os pequenos vazamentos. Sansão, nesse paralelo, era um homem escolhido por
Deus, o nazireu, um homem que tinha a força do Senhor, que vivia a graça do Senhor, mas ele se acostumou e não procurava mais a dependência de Deus. Sabe aquela coisa que eu falo? Quando der eu resolvo, eu vou na minha força, eu ainda dou conta, eu ainda estou forte. A Bíblia diz para você tomar cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O apóstolo Paulo, ele viveu o oposto, ele era fraco todo dia, ele tinha espinho na carne, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A sua fraqueza não é, meu irmão, para deixar você sem água, para deixar você sem graça, não. A sua fraqueza é para o poder de Deus entrar, aperfeiçoar, moldar e transbordar áreas da sua vida que estavam secas, fracas, que você julgava que não dava mais certo. Vai ser essa área que Deus vai fazer você transbordar. Paulo, antes de Cristo, cheio de religião, cheio de cartas para perseguir cristão, e depois do encontro com Cristo, cheio da graça de Deus para transbordar por onde passava. Ei, está vindo algo para a sua vida que você vai transbordar por onde você passar. Não se assuste se alguém olhar para a sua vida e falar: o que foi? Você vai falar: é a graça de Deus. Não se assuste se vier um convite para você. Não se assuste se vier um aumento no seu salário. Não se assuste se o seu marido, se o seu filho, se alguém da sua casa falar: eu quero ir para a igreja com você. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus, ela se mantém na nossa fraqueza. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente não sabe lidar com pressão. A pressão, ela revela o conteúdo. A pressão, ela revela, meu irmão, a estrutura. Quando vinha a pressão, meu irmão Sansão dizia: eu vou resolver como das outras vezes, eu sei como é que vai dar conta. Paulo falava: não, eu preciso do poder de Deus, porque o poder de Deus me aperfeiçoa. Se Deus estiver comigo, meu irmão, não há problema, não há derrota, porque se Deus é por nós, quem será contra? Meu irmão, na sua dependência, na sua pressão, recorra a Jesus Cristo. E nós passamos por uma situação, por cenários, inclusive dormimos em um lugar que era uma caverna, um lugar de pressão, a gente não conseguia dormir. Eu e Damares olhavam um para o outro e estavam imaginando como é que os filhos ficavam aqui, os pais talvez de prontidão, perseguição romana, César procurando, meu irmão, quem era cristão, porque o problema de César não era quem era Salvador, o problema de César é porque alguém falava: ele é o meu Senhor. César não concordava em ter outro senhorio ou não ser o dele, e de repente os cristãos falavam: esse Jesus Cristo é o meu Senhor. E mediante essa pressão, foi um período que a igreja mais se fortaleceu. E talvez, meu irmão, a gente está passando por tanto tipo de pressão, e essa pressão vai revelar o conteúdo que você carrega. Sacode alguém e diga assim: essa pressão vai extrair algo que em breve vai transbordar em nome de Jesus. Quando vem pressão sobre a sua vida, o que está saindo? A pastora ministrou aqui para as mulheres sobre o vaso. Deus, ele esconde tesouros em vasos de barro. E o que a gente mais encontrou lá, irmão, sabe o que foi? Vasos de barro. Tudo é barro. É lugares de vulcão. É lugar que não tem preço, não tem valor nenhum os vasos lá. Comum, sem graça. E Deus, ele esconde os tesouros em vasos de barro. Talvez você se sente comum, infrutífero, uma pessoa fraca, mas o poder de Deus se aperfeiçoa, a graça de Deus alcança, e ele esconde em você um grande tesouro. O inimigo fica doido quando ele vê pessoas comuns, meu irmão, como eu e você, cheio da graça de Deus. Repita assim: o meu Deus é o meu Salvador. Agora enche a boca e diga: o meu Senhor. César ficava
doido, o diabo fica doido quando ele vê, meu irmão, pessoas que não querem só um Salvador, mas pessoas que querem um Senhor. Senhor, ele fala de governo. Ei, sabe o que Sansão estava dizendo? Quando ele falava eu vou dar conta, ele não estava mais reconhecendo o senhorio de Deus. Sabe o que Paulo fazia? Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu preciso da misericórdia do meu Senhor. E aí, meu irmão, quando esse Senhor, esse senhorio, esse governo começa a comandar a sua vida, a vitória chega, a promessa chega, a bênção chega, a provisão chega, até o ponto de transbordar. Diga bem alto: eu nasci não para vazar, mas para transbordar. Tem gente que é difícil. Se você falar senta, o cara levanta. Você fala levanta, a pessoa senta. Você fala coloca a camisa preta, ele vem com a vermelha. Hoje é vermelha, ele vem com a preta. Isso, meu irmão, são pessoas que não reconhecem o senhorio. E o problema da queda de Sansão foi não reconhecer o senhorio de Deus, né? Confiar na sua força, porque um dia ele acordou do mesmo jeito, da mesma maneira, mas vazio, porque a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E essa é uma palavra de confronto para nós. Será que o Senhor ainda continua conosco como um dia esteve? Será que nós estamos transbordando de Deus ou nós estamos secos? Ninguém para de uma vez. A gente começa diminuindo. Autoconfiança, ainda dou conta, cuidado. Porque toda queda em público começa, meu irmão, normalmente num distanciamento privado, em uma decisão privada. Eu pego a vida de Pedro. Pedro foi aquele que disse: eu nunca te negarei. Jesus disse: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu estou cheio, eu estou transbordando. Você vai me negar, Pedro. E aí começa um processo de esvaziamento de Pedro, porque ninguém se esvazia de repente. O esvaziamento é um processo silencioso. E por isso que você está aqui hoje, meu irmão, para ter um grito de transbordar, não um processo silencioso de sequidão. E aí nós vamos procurar se encher em outros lugares, meu irmão, mas é a graça do Senhor que te basta. Eu sei que é necessário trabalhar, mas o melhor é depender de Deus, porque a graça dele te basta. Porque você ficar o dia inteiro trabalhando, Deus vai só assistir, mas você está forte, hein? Mas um dia uma coisa pode acontecer só para você depender da graça dele. Tem situações que Deus vai permitir você passar por deserto, por dificuldade, por espinho, meu irmão, no seu corpo, para você depender única e exclusivamente de Deus. E talvez a sua dor, o seu problema, foi o único caminho que Deus escolheu para você depender da graça. Diga: o que eu não posso fazer, Deus realiza. Calma, fica em paz, confia no Senhor, confia nos processos do Senhor. Vamos ver Pedro, coloca para mim Mateus 26, 58. Porque todo processo de queda começa primeiro em um distanciamento privado. O primeiro processo é o distanciamento, é me afastar do corpo. A graça do Senhor vai sair, meu irmão, quando você se afasta. É um buraco, é um furo, vai distanciando. Primeiro ponto, distanciamento. Diga para alguém assim: não fica longe não, senão você vai esvaziar. Pedro seguiu de... Quem está longe está Pedro, o profeta, o homem de Deus, o sacerdote, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, aquele que morreu, meu irmão, crucificado de cabeça para baixo, aquele que numa pregação ganhou 3.000 almas para Jesus, aquele que andou sobre as águas pela graça, mas no dia da pressão era vazio. Pedro saiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou com os guardas para ver o que aconteceria. Só nesse versículo me mostra 2 coisas. A gente
começa de longe, distante, e depois a gente se mistura com quem está criticando, com quem quer matar Jesus. Porque ele não só ficou longe, mas se assentou com os guardas para ver o que aconteceria. Coloca Lucas 22:55. Porque toma cuidado com quem você tem se misturado. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio, assentaram ao redor dele. Pedro sentou com eles. Aquele que estava transbordando, aquele que andou sobre as águas, aquele que arrancou a orelha de um soldado, dizendo: não, vai matar Jesus não, eu não te negarei, Jesus, estou transbordando, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Porque a queda pública começa com um distanciamento privado. A queda pública começa com uma escolha, meu irmão, no privado. A queda pública começa com uma decisão no privado. O coração fecha, e aí não tem mais como a graça entrar, mas é só esvaziando. Primeiro eu me distancio, depois eu me misturo, depois eu me sento à roda dos escarnecedores, Salmos 1. E aí posteriormente vai vir a queda. Por quê? Porque eu não tenho mais a graça. Por quê? Porque eu não escolhi mais ficar perto. Por quê? Porque tem muitos furos, tem muita necessidade. Pastor, eu preciso, é bonito, é romântico, mas não é bíblico. O espinho na carne é para você ser dependente de Deus. Sua dificuldade financeira é para você ser dependente de Deus. As suas lutas, a enfermidade, nada mais é que um processo para você ser dependente de Deus. E toda pessoa que é dependente de Deus, um dia vai transbordar. Coloca Mateus agora 26:70. Avança um pouquinho. Isso. A queda não começa primeiro em público. Começa em uma decisão isolada, privada. Depois é transferida. Uma traição revelada começa com uma decisão antes. Um desânimo, ele é decidido antes. Depois ele é revelado. Foi público a queda dele. Certo? Publicamente todo mundo tirando sarro. Pela misericórdia de Deus ele recuperou as forças. Mas ali Deus não podia mais contar com ele. Mas pela misericórdia que se renova cada manhã, a graça do Senhor ainda o alcançou. Mas Deus o recolheu, porque não dá mais para contar com quem é independente. E aí vamos voltar para Pedro. Contudo, ele negou diante de todos, publicamente, dizendo: não sei do que você está falando. Lembra do tesouro em vaso de barro? Quem era Pedro? Pescador comum. Mas o que Pedro carregava? A graça do Senhor. Agora, um vaso rachado não sustenta o tesouro. Vamos conversar entre nós aqui. Qual é a área da sua vida, vaso, que está rachado? Qual é a área da sua vida que está vazando a graça? Porque Sansão era um vaso escolhido, mas tinha rachadura e vazou a graça. Paulo, também um vaso escolhido, mas que mantinha o tesouro vivo. Espírito Santo de Deus, comece a trazer a memória do seu povo, áreas da vida deles, que está começando a aparecer algumas rachaduras, vazamentos, pecados não confessados, vida dupla, orgulho, arrogância, falta de perdão. Tudo isso são ingredientes que vai gerar na nossa vida um vazamento.
Pastor, mas eu estou passando por um monte de dificuldade. Irmão, a dor não é desculpa. Diga para alguém, a sua dor não é desculpa. Porque esse Paulo que tinha graça, mesmo apedrejado, e nós passamos nos lugares onde ele foi apedrejado. Eu pisei lágrimas, aquilo lá grita com a gente. E o que chamou minha atenção, eu até escrevi, falei, fiz um vídeo, Atos 14, 22, coloca para mim, por gentileza. Apedrejado, totalmente o corpo furado, totalmente espancado. Mas esse homem que transbordava a graça, porque a gente quer transbordar a graça quando vai ter uma casa própria, vai transbordar a graça quando eu sou elogiado, vai transbordar a graça quando eu saio bonito na foto, mas a graça do Senhor vai transbordar no dia da sua dificuldade, no dia que o espinho estiver na carne. É aí que a graça de Deus vai se manifestar. Paulo foi apedrejado, era um ritual de morte. Segundo alguns historiadores, ele morreu de fato, mas Deus o ressuscita. E quando ele levanta, os discípulos estão prontos para passar a mão na cabeça dele. Irmão, a dor não é desculpa. Pastor, como é que eu vou fazer uma casa de paz? Como é que eu vou evangelizar se eu estou passando um monte de problema em casa, pastor? Ei, a dor não é desculpa. Quem tem a graça não tem mais desculpa. Quem tem a graça não tem mais história. Quem tem a graça e vai transbordar da graça, meu irmão, é cheio da presença de Deus. E vai ter um monte de gente que não tomou uma pedradinha, dizendo: e aí? Vambora, desiste, para com tudo. E aí vai levantar o Paulo, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A pressão revela o conteúdo. Ei, talvez quebraram esse vaso, mas existe um tesouro nesse vaso. Talvez apedrejaram você, desconfiaram de você, prenderam você, apedrejaram você. É necessário. Porque o que me sustenta é a graça desse Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque quem está cheio de Deus, quem está cheio de Deus, não, glória a Deus, bem alto. Toda pessoa cheia de Deus não para por causa da dor, não para por causa da dívida. Toda pessoa cheia de Deus não para por causa de confusão. Toda pessoa cheia de Deus não para porque o irmãozinho está apontando. Toda pessoa cheia de Deus não para porque tem um grupinho falando mal de você. Ei, aqui ninguém ainda foi apedrejado, aqui ninguém foi preso por amor de Cristo, mas eu estive lá, eu coloquei o pé lá, eu entrei em terras subterrâneas onde os pais escondiam os filhos, não por medo de morrer, mas para propagar o evangelho da paz. E sabe o que eles diziam como Paulo falava: é necessário passar por essas tribulações, porque nós temos um reino de Deus. Ei, Jesus está voltando, igreja, e pela graça de Deus, eu e você vamos entrar pelo vivo caminho. Cuidado quando a vida melhorar, cuidado quando vier as tribulações, cuidado quando você não concordar mais. Irmãos, eu passei por lugares que eu falei para mim mesmo: nunca mais eu vou questionar nada. Imagina arrancar o seu filho do seu braço e falar: negue a Jesus, não vou matar ele agora. E os cristãos não negociavam. Essas leves e momentâneas tribulações nos levarão a um peso de glória. Por quê? Porque eles estavam cheios da graça. E nós, pastor, estamos cheios de nós mesmos, amantes de nós mesmos. Vem com um tênis branquinho, deixa
Deixa alguém pisar no seu tênis para você ver. Deixa alguém cortar a fila de você. Deixa alguém te contrariar. Isso não é nem pressão, irmão. Isso é natural. Mas na verdade a pressão que Deus permite a gente passar nada mais é para revelar o conteúdo que está dentro de nós. A graça é um tesouro colocado em vasos de barro. Um começa vazio, em Damasco, caindo do cavalo, ficando cego por 3 dias. O Ananias vai visitar, derrama a graça. Esse homem termina como o maior apóstolo de todos os tempos. E ele mesmo falava: eu sou o maior entre vocês pela graça. O outro nasceu como nazireu, um escolhido, cheio da graça, mas termina a sua vida vazio, cego, sendo humilhado perante todos. Que hoje você encontre áreas da sua vida que você vai estancar vazamentos para a glória de Deus, para a graça de Deus transbordar em sua vida. Fique em pé, por gentileza. Toda pessoa